Formação docente e a prática pedagógica inclusiva. Parte 3. Modelo pedagógico. Muito bem, queridos. Historicamente, nós temos uma construção de modelos pedagógicos. Todo mundo sabe disso. Nós já conversamos sobre, por exemplo, a educação tradicional, a educação tecnicista, né, a educação tecnológica, enfim. Historicamente, isso foi se construindo, foi estudado, foi analisado e nós precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer profundamente. Por quê? Porque quando a gente vê o que foi feito, a gente consegue melhorar as coisas que nós vamos fazer. Quando a gente fala em experiência, e quando eu falei em experiência não temporal, a experiência é esse saber, esse conhecimento. Vejam, eu pessoalmente primo com o seguinte: todos os professores, educadores e profissionais da educação têm que ter uma formação sólida, uma formação densa. Eu sei que isso não acontece, né? Nós conhecemos a nossa realidade, nós vivemos, eu vivo na escola, né? Eu costumo dizer que eu sou viciada em pó de giz, né? Que eu respiro a sala de aula. Eu sou professora da educação fundamental, enfim. E a gente sabe que há algumas carências na formação dos professores, assim como de diversos profissionais, tá? Essa é uma realidade nossa, mas isso não quer dizer que a gente tem que acatar e aceitar isso, não. Nós temos que mudar. Eu tenho dificuldade bastante nisso, professora. Beleza, vamos lá, vamos estudar, vamos ler. Hoje em dia nós temos esse recurso infinito de possibilidades de informação, de acesso, de conhecimento, de estudo, principalmente na escola, né, dentro da sala de aula. Então, qual é o melhor exemplo que um professor pode dar aos seus alunos do que ele mesmo está estudando? Exemplo, eu estou fazendo uma outra graduação, vocês acreditam nisso? Olha que lindinha, né? Por que eu estou fazendo? Eu não sei, mas eu faço uma outra graduação. EAD, eu faço uma outra graduação à distância. E vocês não têm ideia como isso ajudou na minha prática, que eu já tenho, né, carregado há muito tempo. Então, olhar o caminho histórico já percorrido faz com que a gente abra a nossa visão pelo que vai vir. Acompanhem aqui o nosso foco da educação. Há vários focos. Quando o foco é o professor é quem toma as decisões do que ensinar e como fazê-lo. Vocês conhecem várias escolas que têm esse perfil. Quando o foco é o aluno, há teorias, as teorias cognitivistas e construtivistas seguem esse modelo. O aluno é o protagonista da sua aprendizagem. E também, quando o foco é o conhecimento, algumas escolas, algumas vertentes que veem a educação como saberes determinantes historicamente a quem precisam ser conhecidos e dominados pelos alunos. Então, a primeira grande reflexão é que nós temos que pensar: aonde está o foco no processo educativo do qual eu estou envolvida? Normalmente, você tem que perguntar isso para a escola, para a instituição, para o vínculo que você tem no local de trabalho, né? Essa instituição tem o foco baseado em quem? No professor, no educador ou no conhecimento? Cá entre nós, né? Só eu e vocês. A grande maioria tem o foco como professor. Não acredito, a escola tradicional onde o professor toma e decide tudo, sim, tá? Quando a gente fala assim, a escola tradicional superou, quem toma a decisão do que ensinar, como ensinar, de que forma ensinar, é o professor. Essa é a nossa realidade. O que nós temos que fazer? Abrir, ampliar essa visão. A nossa escola é construtivista. Analise bem isso, veja bem isso, o que acontece. E tente mudar o foco. Qual é o foco mais importante? O foco mais importante é você não ter foco da brincadeira. O foco mais importante é você diversificar, é você oportunizar o aluno de fazer escolhas reais, porque nós fingimos que eles que escolhem, né? Você quer escolher abacaxi ou banana? Mas só tem essas duas opções, não pode ser uma outra, tá? E também o foco é o conhecimento. Então, quando você consegue se perceber dentro das situações e mudar o foco, você está avançando, certo? Ainda em relação a algumas teorias, vamos dar uma olhada no próximo slide, e de uma forma bastante assim, rapidinha.
algumas teorias, são várias teorias da aprendizagem. Eu trouxe para vocês a teoria construtivista do Jean Piaget, na qual a construção do conhecimento feito por aluno é que impera. Nós temos o socio-interacionismo do Vygotsky. O socio-interacionismo é legal porque o nome já fala, né? Interação social. Eu gosto das palavras, as palavras dizem coisas assim. Eu gosto dele, é socio-interacionista. Então, os alunos aprendem quando interagem, né? Zona de proximal, lembra? Bacana. Nós temos a educação libertadora do nosso queridíssimo Paulo Freire. Outros países olham para o Brasil e pensam que muitas vezes aqui no Brasil a gente só trabalha com a educação libertadora do Paulo Freire. E poucos de nós conhecemos ou usamos isso, que é um estudo muito bacana, muito legal. Nós temos a pedagogia de Freinet, né? O que o Freinet faz? Ele faz essa mudança de foco muito bem feita. E a teoria do desenvolvimento cognitivo de Vallon. Eu trouxe algumas das teorias mais conhecidas, mas o que cabe a nós, estudantes. Estudantes somos quem estuda, né? Estudamos sempre. Cabe a nós agora pesquisar, procurar, ler, conhecer. Eu, pessoalmente, eu não trouxe aqui para vocês, mas tem uma teoria da aprendizagem que eu acho muito bacana, que é baseado, consequentemente ele tem a Escola da Ponte, mas é Summerhills. Summerhills é uma teoria de 1960 na Inglaterra, extremamente conservadora, mas Summerhills é uma teoria da qual depois a gente pode dizer que desenvolveu as ideias da Escola da Ponte de Portugal, é uma ideia construtivista na qual os alunos fazem a sua escolha. Por que eu estou falando isso para vocês? Se vocês tiverem essas leituras, vocês vão perceber o quanto a nossa escola, que se diz tecnicista, evolucionista, modificadora, ainda é tradicional. Então, a dica é essa. Vamos lá, vamos estudar, vamos ler, vamos buscar maiores conhecimentos para dar subsídio às nossas discussões e às nossas reflexões.